Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso novo projeto, ou programa interessante sobre a terapia antimicrobiana. Falarei com vocês sobre legislação. O meu nome é Amone Mourad, eu sou da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. A legislação de antibióticos, ela tem uma especificidade muito importante e característica. Temos diversas legislações que a amparam. Porém, a gente vê a legislação do Conselho Federal de Farmácia, que foi pela 542 de 2011, que dispõe sobre as nossas atribuições como farmacêuticos em relação à dispensação e controle dos antibióticos. E foi atualizada e modificada pela 545 e pela 571 de 2013. Porém, nós vamos falar principalmente hoje sobre a legislação da Anvisa que aborda esse assunto antimicrobianos. O que vocês precisam conhecer? Seriam essas duas RDCs. A 20 de 2011, que fala sobre como nós vamos lidar com a dispensação desses antimicrobianos, na qual constavam 119 fármacos. E foi atualizada pela 68 de 2014, aumentando em mais 9 fármacos, que nós temos agora no nosso anexo 1, 128 fármacos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, qual é o nosso embate quando a gente fala em novas regras e legislações? Como que eu vou proceder? Então, nós temos o receituário privativo do prescritor ou então do estabelecimento de saúde. Isso é um modelinho só para vocês se basearem. Nesse receituário, o que a gente tem? Um espaço que você vai colocar o nome do médico, o endereço e o telefone, ou então da instituição também de saúde, endereço e telefone, um hospital, por exemplo. Quanto ao paciente, você coloca o nome do paciente, idade e sexo. Deve ser preenchido pelo prescritor. Porém, se não tiver preenchido esse pedacinho aqui pelo prescritor, nós farmacêuticos podemos preencher. Logo abaixo vem a posologia, ou seja, você tem o nome, a prescrição propriamente dita, com o nome do medicamento, a concentração, a quantidade do medicamento. E você vem com a posologia. Quanto tempo ele vai tomar esse antibiótico, de quanto em quanto ele deve tomar esse antibiótico. Então, isso tem que constar no receituário. E nesse receituário, a data de emissão é imprescindível, a assinatura do médico e também a pôr o seu carimbo. Lembrando que é sempre em duas vias. A primeira via do paciente, que é a original, e a segunda via carbonada, que fica retida na farmácia. Nisso desse receituário, que é privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, também o que você tem que considerar? A validade, porque a validade dele após a emissão são 10 dias. Eu sei que muitas vezes a gente fala, mas 10 dias é muito pouco. Gente, se você está com quadro de infecção, você vai esperar o quê? Piorar o quadro até te nocautear, ou você vai sarar, porque 10 dias é o tempo ideal de você começar o tratamento. E nela, o que a gente tem também de importante é a abrangência no território nacional. Então, não é só uma prescrição para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Minas, é uma abrangência nacional. Porém, nós temos uma vantagem nela. A quantidade de medicamentos na prescrição não é definida, então pode ter vários medicamentos dessa mesma prescrição. Observando um detalhe, a receita pode conter prescrições de outras categorias de medicamento, desde que não faça parte da portaria 344 de 98. E se a pessoa está precisando fazer um tratamento prolongado, como é que pode? É previsto? Sim, essa RDC também prevê tratamentos prolongados. A receita, nesse caso, ela tem validade de 90 dias após a data da emissão. Ter também a possibilidade de conseguir o medicamento posteriormente, ou seja, eu tenho 90 dias para isso. Porém, nessa situação, a receita deverá conter a indicação de uso contínuo ou uso prolongado. Se ela não contiver essa indicação, eu não vou poder dispensar. Quantidades a serem utilizadas, geralmente preconiza-se 30 dias. E segue-se, claro, programas do Ministério da Saúde, como também da Farmácia Popular. No ato da dispensação, deve ser registrado nas duas vias, gente, não é em uma única via, nas duas. A data da dispensação, a quantidade aviada desse antimicrobiano que você dispensou, número do lote do medicamento, a rubrica do farmacêutico, porém nós não necessitamos de carimbo. E aí vem uma pergunta muito interessante.
Dispensação pode acontecer em estabelecimentos diferentes numa mesma receita, contendo mais de um medicamento? Nós tivemos um informe técnico, que isso ajuda muito. Sempre que temos alguma legislação publicada, as instruções normativas, os informes técnicos, eles nos direcionam. E no caso dessa RDC 20, de 2011, no dia 17 de junho, ela foi publicada. No caso de prescrições que contenham mais de um medicamento antimicrobiano diferente, fica permitida a dispensação de parte da receita, caso a farmácia ou a drogaria, e sempre com o aval do paciente, não possua em seu estoque todos os diferentes medicamentos que foram prescritos. Ou então, se o paciente, por algum motivo, resolva não adquirir todos os medicamentos contidos naquela prescrição. Nesses casos, o que fazer? Nesses casos, o primeiro atendimento deve ser atestado na parte da frente de ambas as vias da prescrição, com a descrição somente dos medicamentos que foram efetivamente dispensados. Com a primeira via em mãos, o paciente pode procurar outro estabelecimento para adquirir os medicamentos restantes, sendo que o farmacêutico deve fazer uma cópia da primeira via para a sua retenção e também atestar o novo atendimento em ambas as vias. O procedimento também é válido nos casos em que o paciente consegue obter apenas parte do medicamento no setor público e necessite adquirir o restante no setor privado. Também existe a previsão da isenção da necessidade de retenção e escrituração de medicamentos de uso tópico. Lembrando, gente, nós estamos falando de uso tópico como a neomicina. A neomicina é o MIP, medicamento isento de prescrição médica. Então, segundo o artigo 1º da RDC 20/2011, a retenção da receita, a escrituração no SNGPC, ou seja, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, é necessária para os medicamentos que estejam listados no anexo 1 da resolução, ou seja, lista de medicamentos registrados na Anvisa e que sejam, claro, de venda sob prescrição médica, que tem aquela tarja vermelha. Entretanto, lembrando-se que, de acordo com a RDC 98 de 2016, essa RDC é mais nova, ela revogou a 138 de 2003, essa RDC dispõe sobre o enquadramento de medicamentos que são isentos de prescrição e o reenquadramento como medicamento sob prescrição. Nesse caso, a categoria das vendas de medicamentos, os produtos à base de neomicina ou neomicina associada com bacitricina, por exemplo, com indicação terapêutica para infecções de pele, são encontradas como isentos de prescrição. Dessa forma, também eu não preciso reter receita e não preciso escriturar no SNGPC. Agora, a gente tem algumas particularidades. Também são registrados medicamentos contendo sulfato de neomicina associados a outros fármacos, como é o caso de neomicina mais glicocorticoides. Nestes casos, os medicamentos são enquadrados na categoria de venda sob prescrição devido à presença desse glicocorticoide que não é MIP. Portanto, esses medicamentos necessitam que a dispensação seja feita sob prescrição médica, não sendo necessário, porém, a retenção e escrituração dessas receitas. Lembrando que eu estou falando de uso tópico. O controle permanece necessário para as apresentações que estão na forma de colírios, solução nasal, creme vaginal, entre outros, tá bom? E aí, vem uma pergunta. Eu posso aceitar a prescrição feita pelo enfermeiro? Bom, o entendimento das autoridades sanitárias é que os profissionais enfermeiros devidamente habilitados poderão, sim, prescrever os medicamentos que trata essa RDC 20/2011 quando estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Existe uma lei amparando isso, 7.498 de 86, e uma resolução 272 de 2002 do Conselho Federal de Enfermagem. Ou seja, nesse caso, a prescrição nessas situações ela é liberada, porém não poderá ser atendida no setor privado. E por uso veterinário, como é que funciona? Também, a RDC 20/2011 prevê isso. Não proíbe a prescrição e dispensação de medicamentos antimicrobianos de uso humano para animais. Desta forma, os médicos veterinários, ao realizar as suas prescrições,
devem seguir os mesmos moldes, ou seja, em receituário com 2 vias, atendendo todas as determinações que são preconizadas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, no que tange aos dados, devem constar em uma receita do médico veterinário, ou seja, a retenção da 2ª via também se faz necessário. E a gente pode dispensar antimicrobianos por via remota? No artigo 11 da RDC 20 de 2011, ela também implica, ou seja, ela prevê, não existe vedação ou não existe restrição à venda por meio remoto. Porém, isso nos reporta o quê? A RDC 44/2009, que a gente tem as boas práticas. Ou seja, eu posso ter a venda remota desde que eu atenda as boas práticas preconizadas na RDC 44/2009, ou se de repente vier alguma que venha substituí-la, certo? Com isso também, a gente tem uma dúvida que muitas vezes nos questiona, ou seja, os farmacêuticos acabam questionando, devolução. Pode ser devolvido o antimicrobiano? Você está falando de medicamento que precisa reter receita, que tem escrituração eletrônica. No artigo 20 já é muito claro. É vedada a devolução por pessoa física de medicamentos antimicrobianos industrializados ou manipulados para drogarias e farmácias. E aí tem o parágrafo 1º. Excetua-se, ao disposto no caput desse artigo, a devolução por motivos de desvio de qualidade. É óbvio, se eu tenho desvio de qualidade do medicamento, se a quantidade que eu comprei ou que eu preciso não está sendo atendida, ela é imprópria ou inadequada ao consumo, ou então se houve alguma disparidade com as indicações constantes no recipiente, na embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, o qual se deve utilizar nesse medicamento, aí sim, pode ser devolvido. Porém, você tem que saber que no parágrafo 2º, caso seja verificada a pertinência dessa devolução, porque ela tem uma previsão de exceção, o farmacêutico, em hipótese alguma, pode reintegrar esse medicamento ao estoque comercializável. Ou seja, ele deve notificar imediatamente a autoridade sanitária competente, informando os dados de identificação do produto, de forma a permitir ações sanitárias pertinentes. Ou seja, prezados colegas, isso daqui é só um indicativo de como devemos proceder na hora de dispensar os nossos antimicrobianos. Agradeço muito a atenção de vocês e espero que isso os ajude no seu dia a dia. Obrigada.